O território é diferente aqui e na Europa. A grande diferença é que todo o território para a gente é sagrado. No lugar que nós estamos, para a gente ali é o portal de contato com o nosso sagrado. E tudo ao entorno faz parte de mim. Então eu me cuido da natureza. Essa é a grande diferença. Tá? Não é uma questão de posse, é uma questão de estar. E esse é a grande diferença. Uma outra coisa abordada é em relação à questão anticolonialista. Nós temos, obviamente, o movimento negro que vem para cá numa circunstância. Os negros vieram para cá em uma circunstância deplorável na época massiva da colonização aqui, para justamente substituir uma mão de obra que não se sujeitou, que eram os indígenas aqui. Então vieram aqui, mas eu vou citar aqui um exemplo que eu sempre falo de uma grande mártir do movimento negro, que é Teresa de Benguela. Teresa de Benguela é realmente uma pessoa fantástica que nós devemos cultuar. Porém, veja só, ela resistiu durante 14 anos em um território que não há semelhança com o território africano, que é o Pantanal, a minha terra. Veja bem, ela e o marido dela fugiram da exploração das minas de ouro de Cuiabá, desceram ali o rio São Lourenço, foram até na região de Cáceres e ali ficaram. Todo e qualquer quilombo neste país aqui foi edificado em terra indígena. Por quê? O indígena é por si só de natureza acolhedor. Então você está fugindo de algo que lhe faz mal, vem aqui, você vai ser livre, eu te acolho. E aí eles falavam o seguinte: vai para lá que ninguém te acha. E foi assim com Teresa de Benguela, a resistência dela ali. Só que veja só, hoje em dia, para os livros didáticos que são ensinados aí, quando cai o quilombo do Piolho de Teresa de Benguela, haviam ali 68 indivíduos. Quantos negros? 8. E o restante eram caborés. Caborés que o invasor chama de aquele elemento indígena negro, que casou com uma negra, ou aquele elemento, a mulher indígena que casou com um negro. E aí formam essa massa ali de habitação daquele estado ali. Muito depois, para vocês verem como é que é um projeto de estado, essa classificação, esse pessoal todo é classificado como pardo. E muito depois o movimento negro hoje pega os pardos para si. Por isso tem maioria aqui nesse país. Agora, se você pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, ali, a carta dita do descobrimento, está lá. E haviam povos aqui. Palavras de Pero Vaz de Caminha. E suas feições eram pardas, acobreadas, de cor de pó. Olha só como é que a história é mudada. Nós não falamos nada. Tudo é interpretativo para a gente. É a visão do dominador sobre a gente. E a questão das lutas, da internacionalização, hoje nós temos na Argentina, no norte da Argentina e sudeste do Chile, o povo Mapuche ali, quase que pegando em armas também. A exemplo dos zapatistas lá no México. E aqui no Brasil, por que eu me referi a isso? Aqui no Brasil, Felipe, nós estamos tendo mortes sucessivas. Em Mato Grosso do Sul, matam crianças a troco de quê? Da expansão do território agrícola para a plantação de soja. E eu tenho uma frase que eu sempre digo, que é da minha amiga Cacique Valdelice Veron, da Guarani Caiová, que diz o seguinte: que toda gota de óleo de soja consumida nesse país tem sangue indígena. Então nós estamos consumindo o quê? Prática de genocídio. Prática de genocídio. E todo mundo aqui, foi com você, Vitor, foi com você que nós falamos isso, e a questão de óleo de soja é o mais barato ainda no mercado. Então olha só, o movimento negro tem essa coisa, a carne negra é a mais barata no mercado. Não, o sangue indígena é gratuito. Você mata
mata e depois você é chamado em uma mesa de conciliação pelo Supremo Tribunal Federal para eu te pagar para você sair da terra indígena. Ou seja, o Estado brasileiro em si está o quê? Patrocinando mais uma vez esse genocídio que nós enfrentamos desde 1500, como já me falou. Bom, era isso, né? E ali nós estamos duas aldeias ali, fazendo um projeto de resistência futura, que é, na realidade, a construção de uma escola de saberes para as nossas crianças. Só que essa escola, ela já tem uma situação que é, por si só, uma prática de uma política pedagógica libertária. Por quê? Porque tudo que ensinaram ou falaram sobre nós é uma ideia do colonizador, é uma ideia é uma projeção do dominador. Então nada que vocês aprenderam e viram até agora sobre povos indígenas é verdadeiro, é real. E vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, na própria questão da língua portuguesa, existem algumas situações que são consideradas como arte. Eu vou pegar aqui um exemplo claro de um autor que é paulistano, inclusive, Mário de Andrade, em que ele faz um livro enorme, que é uma rapsódia, um livro chamada Macunaíma. Ora, é a heroicização fantástica do que é um ser indígena. Só que qual é o subtítulo desta obra? O herói sem nenhum caráter. Ou seja, caráter, na realidade, é uma palavra que nós designamos para aquela pessoa que não tem alma, não tem juízo. Ou seja, mesmo nas entrelinhas há uma descaracterização do que é o ser indígena. Ele tem irmãos ali, ele tenta traçar de uma maneira assim fantástica a criação do povo brasileiro, que tem um irmão negro e um irmão branco, e ele indígena. E demorou para nascer aquela coisa de malemolência e tudo mais. Antes dele, nós vemos aí uma outra inserção dentro da literatura, que é o Guarani. O Guarani também é uma viagem completamente distorcida do que é o ser indígena. É uma projeção de como o dominador gostaria que fossem os elementos indígenas aqui. A Cecília, a Peri, aquelas coisas todas lá, tudo baboseiro. Ou seja, nós não temos nada que nos identifique feito por nós mesmos. A não ser na segunda metade do século passado e este século, nós vemos aí a proliferação de alguns autores indígenas que, mesmo assim, analisam apenas o comportamento social contemporâneo e não trabalham, muito raro, o Davi Copenau e Ailton Krenak, que trabalha mais a questão de algumas pinceladas da cosmovisão das nações deles. Ou seja, a desconstrução disso tudo significa que a gente tem que ter, acima de tudo, uma questão de uma bandeira anticolonialista. Esta é uma bandeira de luta que se faz necessária nesse primeiro quarto de anos desse século aqui. Por quê? É lógico que eu vou ser bem sucinto, assim, bem minucioso nessa questão. Veja só, os atos em si. Eu não tenho nada contra atos. Nós devemos ir lá sim, colocar à prova, colocar para o povo a nossa indignação com aquilo que nós estamos vendo. Né? Porém, veja só, o verdadeiro ato de rebeldia este século significa você estar no território ali, valorizando e fortalecendo quem está ali. Por quê? Porque a luta pelo sistema, ela induz duas coisas. Primeiro, que esse ato, no modelo que sai, onde todo mundo planta bandeiras, faixas
pintam o rosto, vão lá, demonstram por 4 horas ali, desfilando na Avenida Paulista, a sua indignação. Ele tem também um ato, uma nascença colonialista. Por quê? Se você verificar isso aí, você vai ver que lá na procissão católica é um dia só que as pessoas vão lá manifestar o quê? A sua fé diante de uma bandeira de um santo. Os atos, por exemplo, das grandes figuras que a gente pode ter na mitologia, elas são também assim carnavalizadas. É uma essência de cultura colonial mesmo também. Então como é que a gente tem que fazer os nossos atos? Olha, primeiro é o seguinte, todo e qualquer feriado nacional, a gente ir para a rua e falar, por que vocês estão representando isso aqui? É dar uma facada no capitalismo. Por isso que a gente faz retomadas. O que são as retomadas? As retomadas é assim, me dá isso aqui é meu. E aqui eu vou fazer a vivência como eu quero. Não vou incutir aqui isso dentro dos territórios indígenas. Alguns quilombos também já começam a pensar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar pessoas que não necessitam, obviamente, da pior arma, que é o consumo, a criar necessidades de consumo. Você cria necessidades de consumo, aí você injeta o que? O poder no capital. Então, por isso, como eu falei no início, que a gente está construindo essas escolas, é para derrubar mesmo essa ideia famigerada de competitividade, de necessidade das nossas crianças, lá na aldeia. Isso é fortalecer. Então, por exemplo, tem aí o 7 de setembro, vou falar que é um feriado aí agora. Pô, 7 de setembro, comemorar o nacionalismo, pô, vamos para fora lá, que a gente vista todo de vermelho ou de sangue